Por dentro dos seus direitos. Por dentro dos seus direitos, com o subcoordenador do PROCON do nosso estado, do Tomásio Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 do Tomásio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Perguntas pelo nosso WhatsApp 992053030. Antes de que as perguntas cheguem aqui ao nosso programa, aproveitar que a gente está aí nessas festividades de fim de ano, arrependimento, né? Alguém comprou um presente, por exemplo, não gostou, né? Quer trocar, pode trocar presente recebido? Marcos, é o seguinte, o direito de arrependimento previsto no Código do Consumidor, ele abrange exclusivamente as compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Então você comprou pela internet, por catálogo, por mostruário, ou ainda que você compre em uma loja de Caicó e você não sai da loja com seu produto, você vai receber o produto vindo de uma transportadora alguns dias depois. Todos esses casos aí contemplam o direito do arrependimento. Isso é obrigatório. O consumidor ele tem um prazo de até 7 dias após o recebimento daquele produto, 7 dias corridos, para que ele possa analisar o produto, saber se enquadra realmente naquilo que foi prometido, na oferta publicitária, para analisar se ele se enquadra nas necessidades do consumidor. E se o consumidor optar pelo exercício do direito de arrependimento, ele não pode sofrer nenhum prejuízo financeiro a partir da solicitação desse arrependimento, inclusive gastos com frete. Então tudo que ele pagou tem que ser devolvido. Algumas lojas, né, isso acontece no país inteiro, trabalham com uma política de troca. Não é direito de arrependimento. Você vai comprar um calçado, principalmente, Marco, nessa questão do fim do ano, onde há a compra de presentes, troca de presentes. Então o consumidor vai comprar uma roupa, vai comprar um calçado, e aquela loja estabelece ali, fixa em cartaz, ou então os atendentes são orientados a passar ao consumidor a informação de que a loja troca os produtos em até tantos dias, desde que o consumidor não arranque a etiqueta, desde que o produto não apresente sinais de uso, certo? Isso independe, Márcio, daquele produto ter algum problema, algum vício, algum defeito, não é o caso. É simplesmente o caso de o consumidor comprar um produto, por exemplo, para dar de presente ou para ele mesmo, e por qualquer motivo ali ele se arrepende, porque ficou grande, porque ficou pequeno, porque ficou largo, ficou folgado, ficou apertado. Então, se a loja física na cidade de Caicó, aqui na região do Seridó, em qualquer lugar do país, se a loja física, embora não sendo obrigada a trabalhar com esse tipo de política de troca, não existindo a obrigação legal do direito de arrependimento na loja física, se ela ainda assim confere esse direito, se ela divulga esse direito ao consumidor, isso se torna uma cláusula contratual obrigatória. Então, se o consumidor voltar àquela loja e realmente cumprir naquelas condições que foram estabelecidas no momento da venda, naquela fase ali pré-contratual, de não arrancar a etiqueta, de você de o produto não apresentar sinais de uso, então sim, a loja vai ser obrigada também a realizar a troca, desde que haja esse acordo prévio. Se não houver acordo prévio, se o consumidor apenas compra, se ele não vê um cartaz, se a loja não bota um carimbo ali dizendo que troca o produto em até tantos dias, então não vai ser obrigada, se não houver o ajuste prévio, a loja física não vai ser obrigada a conferir esse direito de arrependimento ao consumidor. Vamos ao nosso WhatsApp 992053030. Bom dia. Bom dia, doutor Márcio Leonardo e Marcos Jantas. Eu sou do sítio. A minha energia está vindo com iluminação pública. Eu já fui lá na prefeitura e ainda continua vindo. O que devo fazer agora? Porque aqui no sítio não tem iluminação pública. COSIP na zona rural, pode isso? Não pode, principalmente na cidade de Caicó, na nossa zona rural. Caicó tem legislação, Marcos, que isenta o morador da zona rural, as pessoas da zona rural, do pagamento da COSIP, dessa taxa de iluminação pública. Você veja que isso é aqui em Caicó, em todo município não é obrigatório. A taxa de iluminação pública, Marcos, ela independe de existir ou não iluminação em tal ou qual localidade, certo? Então ela é um rateio por todos os munícipes, certo? Desse serviço que é prestado à cidade. Então nós recebemos aqui alguma reclamação nesse sentido. É uma reclamação que não vai ser direito do consumidor, é uma questão de direito tributário, não é uma relação de consumo. Tanto é que quando você paga a sua conta de energia, a COSIP ela já é separada, ela não vai para a COSER, não vai para o grupo de energia, vai para o município, não é para a prefeitura, para o município, cidade de Caicó, nesse caso específico. Então, nós recebemos ainda assim algumas reclamações da pessoa que fala que não tem um poste na rua, está tudo queimado, ou realmente não existe aquela estrutura e ainda assim ela paga. Marcos, sendo dentro do município, na área urbana, no caso de Caicó, essa contribuição ela é obrigatória.
Você não paga pelo poste que está na frente da sua casa, do lado da sua casa, na esquina do quarteirão onde você mora. É um rateio, né, por toda a iluminação pública da cidade, distribuído ali, dividido entre todos os munícipes. Existindo, no caso de Caicó, essa legislação que isenta o residente da zona rural desse tipo de contribuição. Agora, tem uma questão, nós temos aqui que identificar quais são as zonas, porque tem aquela zona rural, tem a zona de expansão urbana, que se confunde muito com a zona rural. Então, o primeiro lugar onde a ouvinte deve reclamar é na prefeitura. Saber qual a situação da prefeitura em relação à COSERN, em relação àquela zona ali onde ela reside. Se ela não receber uma orientação correta, convincente, ou se apontarem especificamente que essa cobrança está sendo indevida a partir da COSERN, de um lançamento que é abusivo, ela pode procurar o PROCON, mas necessariamente, inicialmente, é uma questão de direito administrativo, não direito do consumidor. Primeiro lugar para reclamar o município de Caicó, né, na sua secretaria competente. Não conseguindo, ela vai procurar o PROCON. Nesse caso, o PROCON ele só tem, Marcos, competência para entrar em contato com a COSERN. Se a COSERN responde, por exemplo, dizendo que por orientação, encaminhamento, determinação do município de Caicó, aquela zona não é mais zona rural, se tornou zona de expansão urbana ou de outra natureza, então a briga dessa pessoa vai ser uma briga política e não uma briga de direito do consumidor com a prefeitura. Então a primeira questão é buscar informações, e nesse caso aí, inicialmente com a prefeitura, que é quem recebe esse dinheiro, para saber se é correto, se é devido, se é indevido. Se for indevido, a cobrança ela tem que ser paralisada, né, imediatamente, e tem que se ajustar a como é que vai acontecer a devolução desses valores para aquele munícipe. Eu comprei um sofá na plataforma Magalu, empresa Esplanada, no dia 28 de outubro, pagando frete, prazo de entrega dia 7 de dezembro, não entregou. Liguei para resolver, disseram dia 9 de dezembro, até o momento não entregaram. E aí? Marcos, esses atrasos, infelizmente, eles são comuns. Nós não temos a malha viária mais perfeita do mundo, né? Falando aqui do Brasil, nós não temos aí o país mais seguro do mundo, então nós enfrentamos diariamente problemas com extravio de carga, com roubo de carga, inclusive com situação muito grave aí, onde acontecem latrocínios, coisas difíceis. Então a quebra, extravia, desvia, furta, rouba, é muito complicado. O consumidor tem o que a ver com isso? Em tese nada, mas são situações reais da vida que estamos sujeitos. Ao ouvinte, ele deve optar nesse momento se ele tem interesse em esperar mais, e já aconteceu comigo, eu já fiz compras aí em sites, em alguns sites inclusive eles mandam um aviso, aquele avisozinho, ops, percebemos aqui, descobrimos aqui que a sua encomenda vai atrasar, não vai chegar no dia previsto, e inclusive indaga o consumidor naquele momento se ele quer manter a compra ou se ele quer desistir naquele momento daquela compra. Então, se a ouvinte comprou, for uma compra que para ela é vantajosa, se ela realmente precisa desse sofá, se ela tem intenção de recebê-lo, ela vai manter firme o contato com a empresa para ser sempre bem informada, receber informação do que é que está acontecendo, por que é que atrasou, foi problema de malha viária, foi o caminhão que quebrou, foi assaltado, o que é que aconteceu. Isso é muito importante, porque o direito de informação ele é basilar do consumidor, certo? E se ela optar por desistir dessa compra, vai comunicar também à loja. Se ela perceber que em qualquer momento alguma irregularidade nessa troca de informações, isso acontece, Marcos, muito, infelizmente, em programas promocionais, como por exemplo a Black Friday. Algumas empresas ali vendem produtos realmente com desconto que é atrativo para o consumidor, e simplesmente esse produto não chega. E nós ficamos ali sendo bombardeados com todo tipo de explicação insuficiente, onde a intenção da loja é simplesmente que você cancele. Por quê? Porque é desvantajoso para aquela loja entregar um produto que custaria 2.000 e você comprou, por exemplo, por 1.300, 1.500. Isso aí não pode acontecer. Ou seja, o consumidor ele tem o direito de optar entre receber esse produto, se for vantajoso para esse produto, ninguém pode impedir, ainda que haja alguma demora. Nesse caso ele vai ter que suportar essa demora, porque ela é do mundo dos fatos, não é do mundo do direito. Qualquer prejuízo que ele venha a ter extraordinário, por exemplo, um prejuízo moral. Imagina uma pessoa que comprou, Marcos, uma geladeira ou sofá, no caso da pergunta, porque pretende receber pessoas em sua casa no Natal, pretende receber pessoas em sua casa na virada do ano, no Carnaval, na festa de Santana, e você compra, faz aquela compra, juntou o dinheiro naquele tempo, se organizou, e de repente você recebe os seus parentes, não tem a geladeira, tá uma geladeira velha que não está gelando, tá um sofá velho todo quebrado, o liquidificador que você comprou não está funcionando. Então isso aí, se você optar por receber, aguardar essa
essa demora, você pode depois discutir judicialmente a reparação pelos danos morais, ou se houver danos materiais. E se o consumidor optar pelo cancelamento da compra, se ele, por exemplo, se ele pode comprar o mesmo produto hoje, na mesma loja ou em outra loja, pelo mesmo preço ou até um preço melhor, ele vai ter, como eu disse, até eventualmente 7 dias após o recebimento para cancelar essa compra. Ele vai ter que amargar aí, tem outra questão, embora a lei fale que a restituição de valores nesse caso tem que ser imediata, como na grande maioria dos casos o pagamento é feito pelo cartão de crédito, o consumidor ele vai ter que amargar de 1 a 2 faturas subsequentes para que esse valor seja estornado na fatura do cartão, porque são questões burocráticas que envolvem vários setores, inclusive de uma loja grande, como é que foi história na pergunta. Existe a logística, a reposição de estoque, setor financeiro, contábil, setor jurídico. Então há esse prazo de 1 a 2 faturas, mas é um direito sagrado do consumidor optar entre o recebimento e o direito de arrependimento. E se em uma outra situação resultar o dano material ou moral, deve ser discutido na via judicial. O ouvinte quer saber o seguinte: é certo eu efetuar um pagamento no Pix e a loja me cobrar juros? Marcos, essa é uma questão recorrente. Pix não pode cobrar juros, é uma operação de pagamento à vista. É à vista, né? É à vista. Do mesmo jeito que o cheque é à vista. O débito também é à vista? O débito é à vista, o cartão de crédito, Marcos, também é à vista. E existe aquela grande confusão, foi criada pelo presidente Michel Temer, quando ele lançou a legislação. A legislação é muito boa. Alguns comerciantes, infelizmente, em alguns casos, usando até de alguma má fé, tentam interpretar essa legislação equivocadamente. Essa lei de 2017, ela diz que pode haver alteração de preço dentro da mesma modalidade de pagamento. Qual é a modalidade de pagamento? À vista. À vista é dinheiro, é o crédito, é o débito. O crédito, no caso, pode ser por vencimento ou parcelado, e nesse caso o Pix, e até o cheque. Até o cheque que ainda existe em tese, né? O cheque ele não foi extinto, né? Muito pouco usado, mas ainda existe. Então tudo isso é pagamento à vista. A lei fala que pode haver diferença de preço. Então alguns fornecedores usam essa possibilidade de diferença para cobrar juros, cobrar um valor acima quando você quer parcelar no crédito, por exemplo. Isso aí não é permitido, porque a lei, quando vai estabelecer como deve ser exposto ao consumidor essa diferenciação de preço, ela fala apenas em promoção, em redução de valores. A lei em nenhum momento ela cria nenhuma brecha para que o fornecedor possa cobrar mais no caso do parcelamento do cartão, por exemplo. Então o produto, Marcos, ele pode ter um preço X, esse preço pode ser dividido em até 6, 10, 1000 vezes no cartão, se for o estabelecimento permitir. E o que pode acontecer é redução de preço se o consumidor optar em pagar no Pix, optar em pagar ali no débito, à vista ou no dinheiro. Que isso antes era proibido. 2017 para trás não existia, por exemplo, desconto para pagamento à vista. Então, se a loja vendia um produto por R$100 e botava ali 20% de desconto para pagamento à vista, aquele produto ele não custava mais R$100, ele custava 80. E aqueles 80 podia ser dinheiro, débito, crédito, parcelado, etc. Diferente, por exemplo, do caso do financiamento. Financiamento é outra coisa. No financiamento, no boleto ali, quando você compra no boleto, na caderneta do crediário, você está realizando 2 operações de consumo. É um contrato de compra e venda e um contrato de outorga de crédito. Você está pagando pelo produto, que custa, por exemplo, 1.000, e quando você pega o boleto, você vai ver que foi dividido em 18 de 150. Você vai pagar muito mais caro, porque você está comprando um produto e contratando um empréstimo, um financiamento junto a um banco. Então a resposta para o ouvinte é não. Esse juro está sendo cobrado, ele é abusivo, é indevido, a lei não permite. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Márcio Leonardo. Eu queria tirar uma dúvida sobre a taxa de esgoto. Eu moro ali na Paraíba, na rua Joaquim Apolinar, na lateral da rua Intães, que a gente não tem esgoto geral, mas é cobrado uma taxa absurda. E aí, doutor Márcio? Marcos, não pode. É uma questão que também envolve direito tributário, certo? A taxa de esgoto, ela não é como a COSIP é uma contribuição dividida por todos. A taxa de esgoto ela é individualizada, né? Por isso que tem esse nome de taxa, outra é contribuição. São questões aí de legislação de direito tributário. Mas, inclusive, a taxa de esgoto ela vai ser estabelecida aí para onde há o esgoto em 70% sobre a sua tarifa de água, sobre o seu consumo de água daquele mês. Se não existe o serviço de captação do esgoto doméstico, o serviço de tratamento e depois do despejo, né, de volta ao meio ambiente, não há possibilidade de cobrança de tarifa de esgoto. Isso aí é proibido. Em Caicó está tendo serviço, né, na cidade inteira. Durante muito tempo nós tivemos aqui só ali o Vila do Príncipe e um pedaço do bairro Paraíba, onde havia realmente a estação de tratamento de esgoto, e só quem morava nessas localidades poderia em tese ser cobrado por esse serviço.
Ele é um serviço diferente, por exemplo, da captação, tratamento e distribuição de água potável. Então existe também a captação, o tratamento e o lançamento dessa água já tratada no meio ambiente. Então são serviços diferentes, em tese podem ser cobrados, nesse caso por meio dessa taxa. Mas, para que seja cobrado, o serviço ele tem que ser prestado pelo poder público, nesse caso através da CAERN. Então, infelizmente é uma questão que o PROCON ele pode até entrar em contato com a CAERN para pedir esclarecimentos, né? Se a CAERN apresenta esclarecimentos no sentido de que era determinação do poder público e tudo mais, o consumidor vai ter que seguir outros meios, como por exemplo o Juizado Especial da Fazenda Pública, para discutir essa cobrança que ele considera ilegal. E ela é realmente uma cobrança ilegal, uma vez que o serviço, segundo a ouvinte, não é prestado. Esse serviço de captação, né, de coleta do esgoto, de tratamento e de distribuição no meio ambiente. Tem mais perguntas. Ano passado estava sendo descontado no meu benefício 2 seguros do meu dinheiro, né? Eu falei com o senhor, foi resolvida a cobrança, inclusive devolvendo esses valores. Esse mês, olhando o extrato da minha conta, está constando agendada a mesma cobrança para o dia 28 desse mês. Como é que eu devo fazer? Mesma coisa, procurar o PROCON novamente. Em alguns casos, Marcos, o consumidor ele tem conseguido resolver o problema direto com o banco, né? Alguns bancos em Caicó, bancos físicos, né, estabelecidos na cidade de Caicó, muita gente, eu recebo ali, pouca gente, Marcos, procura o PROCON aqui em Caicó com um problema só. Para você ver como a situação do direito do consumidor ela é grave. Isso não é no Caicó, não, é no Brasil inteiro. Então, eu raramente recebo um consumidor para abrir um processo, um procedimento contra uma empresa. Então a pessoa vai ter um problema, tem outro problema, tem outro. Já houve casos aí, realmente de eu ficar com um consumidor na minha sala 2, 3 horas, dá aquela problemática de fila, as pessoas ficam irritadas, mas é isso, abrir processo. Nós abrimos um processo de cabo a rabo na hora, o consumidor procura, narra a história, eu vou preparar as petições, preparar documentos, notificar a empresa. Então é realmente uma problemática, existe uma logística aí bem séria para o trabalho. Então, raramente o consumidor procura para resolver um problema, sempre tem um, tem outro. E alguns aqui nessas conversas com os consumidores, eles narram essa questão de ter aparecido essa cobrança de seguro, de associações, de clubes, de supostos até sindicatos. Aí tudo bem, vamos abrir agora o procedimento em relação a isso também. E o ouvinte, não, isso aqui eu resolvi no banco. Eu digo a restituição de valores, porque não basta apenas cancelar a cobrança, o que foi cobrado tem que ser devolvido. Então, isso é uma questão recorrente, acontece demais. Primeira coisa, a ouvinte procurar o banco, onde ela tem conta, e tentar esse contato para resolver administrativamente, diretamente com o banco. Em muitas situações, sem precisar pegar a fila no PROCON, ela pode ali, e sem precisar esperar também o resultado de um processo, de um procedimento administrativo. Ela pode ali imediatamente resolver. Se ela perceber que em alguns casos o banco ele não tem como resolver de fato, né? Porque vai existir, Marcos, em algum lugar uma documentação falsa. Isso é um dos poucos casos de crime contra o consumidor onde o PROCON pode atuar. Não seria questão de polícia civil, polícia judiciária nem poder judiciário. Então, porque aí é uma fraude. Quando você entra em contato com essas empresas que estão cobrando e recebendo esses valores do consumidor, a empresa, embora costumeiramente cancele e proceda com a restituição de valores, como foi o caso da própria ouvinte, ela vai apresentar documentação. Não, eu tenho uma documentação aqui onde o consumidor solicitou esse seguro, solicitou se afiliar a tal associação. E isso é mentira, né? O consumidor não solicitou. Então, houve um crime contra o consumidor em algum colaborador de instituição financeira ou em algum correspondente bancário. Às vezes você faz um empréstimo aqui na cidade de Caicó, e esse crime ele pode não acontecer necessariamente na cidade de Caicó. Aquele mesmo serventuário aqui, aquele mesmo colaborador que recebe seus documentos e passa para um correspondente em outro setor do país, ele pode passar tudo certinho e em outro lugar vai acontecer esse tipo de fraude, porque nós temos, infelizmente, pessoas inescrupulosas, verdadeiros bandidos, trabalhando no sistema financeiro. Então, ela vai fazer o quê? Tem um problema, se não resolver no banco, vai procurar o PROCON aqui na cidade de Caicó. Como faço para negociar minhas dívidas com SPC e Serasa? Primeira coisa é saber se existe a dívida, se é uma dívida reconhecida, né? Porque os consumidores que recebem notificações de dívidas que eles não conhecem, com empresas que eles nunca ouviram falar, Marcos, não está no Jubi. Se você recebe uma cobrança de uma dívida que você não fez, um cartão que você nunca teve, um banco que você não sabe, nem sabia que existia, você não vai procurar para pagar nada, né? Você não vai pagar o que você não reconhece. Então, existem contatos. O principal hoje, Marcos, o Desenrola Brasil, né? Que você vai acessar através do
www.consumidor.gov.br. Você acessa o www.consumidor.gov.br. Não existe, Marcos, nenhum outro link, nenhum outro site. Tem que ser exclusivamente esse para que você tenha acesso a essa plataforma do governo federal de negociação de dívidas, onde existem aí descontos que se divulga de até 90% e mais. Já tive contato com pessoas de dívidas ali de valores alarmantes, exorbitantes, fruto de quê? De juros abusivos, de encargos abusivos, onde o consumidor conseguiu, por exemplo, negociar com 98% de desconto. Pessoas que estavam sendo cobradas ali em 20, 25, 30 mil, negociaram R$600 de dívidas que em tese existiam, né? Então a plataforma correta é essa, é o www.consumidor.gov.br. Você vai ter que ter aquela senha do governo federal, é obrigatório, naquela senha prata, senha ouro. Então você vai ter que se dar o trabalho. Quando você acessa esse site, você não tendo a senha, ele vai lhe redirecionar para você criar a sua senha, né? Esse seu cadastro do governo federal. Você volta à plataforma e renegocia. É o caminho mais correto, mais limpo de você evitar ser vítima de uma fraude, vítima de um golpe. E lembre, negociar a dívida que você reconhece, que você sabe que existe. Aquela que você não reconhece, você vai procurar o PROCON para discutir, e se houver alguma fraude realmente, vai procurar outros setores, polícia, poder judiciário, embora haja chance também de solução do PROCON. Então, se você tem a dívida, consumidor.gov.br. Doutor Márcio Leonardo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Como sempre, Marcos, eu agradeço pelo espaço, é um serviço realmente de utilidade pública, né? Agradeço, estamos aí já há quase 9 anos. Quase 9 anos, né? Não, nós completamos 9 anos agora em março. Então são quase 10 anos. É bastante tempo, então isso é realmente um serviço que agrada muito. Cresce muito meu serviço, aumenta muito o serviço no PROCON, de fato. Toda terça-feira, que é o dia que eu chego mais tarde, né? Porque eu estou aqui com você antes, explode de gente, não é incontrolável na quantidade de gente que precisa do acesso ao PROCON, e outros meus que eles dizem que eles nem sabem que tem direito. Então é muito interessante, agradeço demais pelo espaço, amigo. Obrigado pelas perguntas aí, até a próxima terça-feira. E vamos ficando por aqui, então todos uma ótima